gente foi passar o vídeo ali, né? Não deu muito certo aquele vídeo, né? Então aí eu tinha um outro vídeo, aí dei uma rabiscada ali, um pouco mais aí enquanto nós louvávamos a Deus, e vamos compartilhar algo um pouco fora do protocolo. Eu queria antes agradecer a presença de todos, especialmente os que estão visitando. Estou vendo ali a Tereza Fernandes. Bem-vindos aí. Tereza Fernandes tem muitos anos na fé. Quantos anos na fé, Fernandes? Obrigado. Quanto? 25. 25 anos na fé. Tereza tem mais, né? 26. Uma das primeiras batizadas, vocês dois foram os primeiros batizados aqui na igreja de São Paulo. Então temos muito o que aprender, né, com a experiência de irmãos assim, mais tempo na fé do que a gente. Então não sei se tem pessoas de outro setor, não quero ser injusto. Tem a Cátia Guilherme, Juvila de Santana, também tem bastante tempo na fé, na verdade. 2096, não dá nem para fazer o cálculo. Alguém mais de outro setor? E os que nos visitam, seja muito bem-vindo. Esse querido amigo aí, a esposa Lia, Sérgio Ricardo. Presta atenção bem na pregação, porque ele está de olho aí nisso, você está vendo bem aí. E sejam bem-vindos todos, tá bom? Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 20. Vamos ler do versículo 16 até o versículo 24. Atos capítulo 20, versículo 16 até 24. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém. Esse é um texto que fala um pouco da vida de Paulo, um texto bem conhecido, na verdade. Paulo estava lá numa cidade chamada Mileto, e de lá ele manda chamar os presbíteros da igreja em Éfeso para passar para eles algumas instruções, porque seria a última vez que ele os veria. Estavam ali para se despedir. E Paulo, a Bíblia fala aqui que ele tinha tanta certeza que ele precisava servir a Deus e ao Evangelho, mas ele tinha tanta certeza que isso tinha um valor acima de qualquer coisa na vida dele, até mesmo um valor acima da sua própria vida. O alvo dele era completar até o fim aquilo que Deus deu para ele fazer, levar a cabo
aquilo que Deus havia confiado para ele, aquilo que Deus havia pedido para ele. Isso nem sempre implicava numa vida confortável o tempo todo. Porque a lógica humana é pensar assim: bom, se eu vou fazer, entre aspas, um favor para alguém que tem muita influência, tem muito poder, tem muitos contatos, tem muitas facilidades, certamente eu vou receber alguma coisa em troca. E se eu vou fazer então para Deus, que segundo a Bíblia é o que tem tudo nas mãos, é o Criador do universo, etc, etc, certamente Ele vai me abençoar, e vai me abençoar muito. Mas Paulo não tinha essa intenção no coração. Ele fazia aquilo que o Espírito Santo o impelia, como fala aqui a palavra, como nós lemos, a fazer. Apesar de momentos de muitas vitórias, Paulo teve muitas vitórias em sua vida, apesar dele ter sentido muita alegria, ele teve muita alegria na vida dele. Paulo também enfrentou situações dificílimas que talvez nenhum de nós tenha experimentado nessa vida. Paulo enfrentou prisões, tortura, linchamento, conspirações para matá-lo. Ele sofreu naufrágio, chegou a ficar 3 dias e 3 noites em alto mar, como náufrago. Enfrentou autoridades religiosas, autoridades romanas que não queriam saber nada sobre Deus. Ele estava lá enfrentando eles. Quando a igreja não podia pagá-lo, como era no caso da igreja em Corinto, em uma determinada situação, ele pegava o seu equipamento de fazer tendas, essa era a profissão dele. Ele ia trabalhar, ia fazer tendas, não ficava dependendo de alguém e continuava com aquilo que Deus havia dado para ele fazer, com a missão que Deus havia dado para ele fazer. Ninguém, talvez, depois de Jesus, tenha feito tanto ou tenha tido tanta influência como Paulo no cristianismo no primeiro século. Uma vida impressionante, brilhante. Mas isso tudo tem um começo. Ninguém nasce assim, ninguém começa do nada. Tudo tem um começo. Isso começou lá no capítulo 9 do livro de Atos, quando um tal de Ananias resolveu simplesmente, olha só que coisa, obedecer a Deus. Então, um simples e desconhecido Ananias falou assim: eu vou obedecer a Deus. Eu vou, entre aspas, eu vou pagar para ver. Um discípulo simples, quase desconhecido, que se deixou usar por Deus, mas que a partir daquilo, a partir da sua obediência, aquilo se transformou em algo tão grande no mundo, que foi a conversão de Paulo. E por causa disso o Evangelho tem chegado até os dias de hoje, porque o ministério de Paulo era levar o Evangelho aos gentios, aos não-judeus, que somos nós. Atos capítulo 9, versículo 10. Acho que é isso. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Deus usou uma pessoa praticamente desconhecida na história do cristianismo.
E às vezes nós encontramos dentro do cristianismo discípulos que acham que não podem fazer nada, ou que tem muito pouco de si para oferecer para Deus e para as pessoas. Mas Ananias era uma dessas pessoas, sem um grande currículo espiritual, mas com um coração que estava ali disposto a ouvir Deus. E é impressionante como Deus pode fazer muito através do povo. Por exemplo, do nada Deus criou o mundo, a Bíblia ensina. Ananias é um desses poucos falados na Bíblia, um desses meio anônimos, mas ele foi usado por Deus para a salvação de uma das pessoas mais importantes da história do cristianismo, que foi o apóstolo Paulo. Então, 3 pontos breves que eu gostaria que nós analisássemos aqui na vida de Ananias. O primeiro ponto é que Ananias tinha um coração de um discípulo. Ananias tinha o coração de um discípulo. No versículo 10, a Bíblia fala que em Damasco havia o que? Além de alguém chamado Ananias, alguém além de com o qual Deus conversou, em Damasco havia o que? Um discípulo. Havia um discípulo. Não havia um simples frequentador de sinagoga, não havia um simples esquentador de cadeira de culto de domingo ou de meio de semana. Havia um discípulo de Jesus. E na verdade ele era um homem pronto para ser usado por Deus. Pronto para ser usado por Deus. Um discípulo, ele é pronto para ser usado por Deus. É mais ou menos, para fazer uma comparação não tão rica, mas atual, como um bombeiro que combate o incêndio. Essa semana, infelizmente, nós tivemos aí uma tragédia com um incêndio lá no Memorial da América Latina, destruindo praticamente todo um auditório, o auditório Simão Bolívar. E quando o fogo começou, lá no quartel dos bombeiros, quando a sirene tocou, imediatamente eles deixaram de fazer o que estavam fazendo, foram em busca de suas roupas especiais, desceram aquele cano lá, foram para o caminhão e foram combater o fogo. Eu garanto para você que nenhum deles, que talvez estivesse lanchando, dissesse para o capitão: não, peraí capitão, eu preciso terminar aqui meu lanche porque eu trabalho melhor com o estômago cheio. Ou se um estava jogando sinuca, falou: peraí capitão, que agora é a jogada de mestre aqui, ó, esse aqui, ninguém, esse dinheiro aqui vale esse jogo está valendo dinheiro, eu preciso ganhar, espera um pouco. Não. Eles não pensam, a única coisa que eles pensam é: eu preciso atender o chamado. Eu não sei a imensidão da tragédia, eu não sei o quanto de fogo tem, eu não sei se é longe, se é perto, eu não sei nem se eu volto com vida. Simplesmente eles têm coração de bombeiros, eles têm um chamado, eles têm uma missão e eles vão cumpri-la. Infelizmente tem 4 deles em estado bem grave no hospital, fora os vários outros que estão bem, tiveram sequelas ali devido à fumaça. De uma certa maneira eles são discípulos bem compromissados com a causa de Deus. Ser um discípulo de Jesus é assim, é estar pronto para ser usado por Deus quando a sirene toca. Número 2, Deus podia contar com Ananias. Deus podia contar com Ananias. Olha, no mesmo versículo 10 que acabamos de ler,
Senhor chama Ananias numa visão. Olha que coisa, né? Daria para desconfiar, né? Que coisa é essa de visão? Eu acho que é só um sonho, não tem que atender isso aí não, é só um sentimento, é só um sonho, é só uma ilusão, talvez nem seja verdade, talvez eu esteja sonhando com algo que eu conversei durante o dia com alguém. Mas qual foi a resposta dele? O que está escrito aí na sua Bíblia? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Primeira resposta, primeira coisa que saiu da boca de Ananias. É muito importante isso, porque a primeira coisa que sai da boca de uma pessoa numa situação, às vezes de conflito, às vezes de dificuldade, às vezes de pânico, fala muito sobre o que está aqui dentro. Quando um casal briga, ou antes de brigar, quando surge uma situação de conflito, a primeira coisa que sai da boca de um de outro mostra muito como é que está aqui dentro. E a primeira coisa que saiu da boca de Ananias foi: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, Deus podia contar com esse discípulo. Não era mais um número na estatística do reino de Deus. Não era mais uma pessoa salva. Era mais alguém salvo e comprometido. Discípulo. Obediente. Eis-me aqui. Isso mostra o quê? Voluntário. Eu sou um voluntário. Eis-me aqui. Voluntário sem saber se vai receber alguma bênção em troca. Eu poderia ter pensado, bom, é Deus, né, que está falando, então deixa eu calcular aqui, é melhor eu falar que eu estou aqui pronto, que é Deus, né, aquele negócio, quem sabe ele vai me ajudar a pagar o financiamento da minha casa própria, quem sabe ele vai endireitar o caminho do meu filho, quem sabe ele vai dar um jeito na minha mulher, ou meu marido, né, se fosse o caso. Ó Deus, eis-me aqui, mas olha, o senhor sabe que eu preciso daquele carro novo, hein? Olha, eis-me aqui, mas o senhor sabe que é bom aquele aumento lá que eu estou esperando há 7 anos, é bom que saia, senhor, então, eu estou aqui, mas vê se o senhor está aí também, né? Vamos fazer aí um bem bolado. Ele não sabia se vinha bênção, se vinha trovão, se vinha sol, se vinha chuva, se vinha perseguição. Afinal de contas, Paulo era uma pessoa que estava jogando cristãos na cadeia, até então era o que sabia dele. Ele fala: Senhor, eis-me aqui, pronto para fazer a vontade de Deus. Um discípulo que não deu desculpas, que não mandou outro fazer, ou que não esperou que outro fizesse. E podia falar: Deus, eu tenho uma ideia genial, o senhor não acredita como eu tenho uma ideia brilhante, o senhor, nem o senhor pensou nisso. Eu estou de Timóteo, numa cidade aqui perto, é jovem ainda, mas olha, dá essa visão para ele, porque lá na frente Paulo e ele vão ser assim no ministério, então já vai se conhecendo aí, porque eu nem vou aparecer mais na Bíblia. Manda outro, fala com outro. Tem gente bem melhor do que eu. Olha como eu sou um pecador miserável, pobre, cego e nu. Tem aquele irmão lá, o Francisco lá, é muito mais espiritual que eu. Manda ele fazer isso. Quem sou eu? Coitado de mim. Não, ele não deu desculpa, ele não mandou outro, ele não esperou outro. Ele entendeu que, olha, é um privilégio servir a Deus. Amém. Quando Deus pede a eu fazer algo, privilégio. É um privilégio ser usado por Deus. Não é peso, não é carga, não é revés, não é atraso de vida, não é prejuízo, não é plano furado, é privilégio. Ananias entendeu isso, recebeu as orientações de Deus. Deus falou para ele o seguinte, olha no versículo 11: o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Aí você entende que tem a rua direita aqui em São Paulo? Não, é verdade, isso é uma coisa antiga aí já. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Uma visão de um homem chamado Ananias chegar e conhece a voz de Deus.
Porque ele está em comunhão com o Pai, ele está em sintonia com Deus. Ele sabia, é Deus que está falando comigo. Ouvidos abertos para atender a orientação de Deus. Terceiro ponto, Ananias, ele é aberto com Deus. Capítulo 9, vamos continuar lendo aí, versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Olha, Ananias não finge que está tudo bem. Não, está tudo bem, não. Vamos lá. Porque essa é a resposta mais comum que a gente dá no dia a dia, não é verdade? As pessoas perguntam para a gente, né? Ei, tudo bem? Tudo bem, Júnior? Tudo bem, beleza. Essa é a resposta normal que a gente dá, uma resposta cultural, uma resposta que a gente está acostumado, uma resposta que a gente não pensa. E tudo bem, às vezes é questão de educação até, mas nós não podemos viver como se tudo estivesse bem na nossa vida, quando às vezes não está. A gente vem aqui, senta e canta, ri até de uma orelha a outra, abraça todo mundo, beija todo mundo, dá oferta, canta mais alto que todo mundo, vai embora. Mas aqui dentro existe alguma coisa que não está bem não. E Ananias entende isso, e ele fala com Deus sobre as suas limitações, mas ele fala com Deus sobre suas limitações não para justificar que ele não poderia obedecer a Deus. Ele fala das suas limitações para lidar com elas. E uma coisa também é a pessoa que você fala: você pode servir em tal parte da igreja, você pode ajudar tal irmão, não posso, porque olha, eu estou assim, assado, está acontecendo assim comigo. Ele não está abrindo sua vida como se alguém estivesse pedindo ajuda para, olha, eu estou falando isso para você me ajudar aí, eu preciso ajudar a pessoa, mas eu também preciso de ajuda. Às vezes a pessoa está falando para reclamar, para criticar, para dar desculpas, para não fazer nada, e para ser mais um peso. Não era o caso de Ananias. Ele estava abrindo seu coração com Deus, ele estava sendo aberto sobre suas limitações para poder resolvê-las e, sem dúvida, servir melhor a Deus. Consciente do que ele não podia fazer, mas ele não permite que suas limitações, ele não permite que suas fraquezas, seus problemas, ou seus pecados, seja lá o que for, impedissem dele servir e obedecer à vontade de Deus. A vontade de Deus estava acima dos problemas dele. Se a gente for esperar resolver tudo na nossa vida para servir a Deus, esquece. Ananias é aberto com os medos dele, falou: ouvi dizer que esse Paulo está matando aí cristão. Ele é aberto sobre suas dúvidas, mas mesmo assim ele deixa a vontade de Deus prevalecer na vida dele. Ele confia que Deus está com ele, ele confia que Deus vai ajudá-lo, vai dar forças para ele fazer o que ele tem que fazer. Então Ananias foi, versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E por haver cumprido o que Deus tinha pedido para ele, a história da vida de Paulo mudou. E porque a história da vida de Paulo mudou, milhares e milhares e milhares de outras pessoas tiveram a oportunidade, e até hoje tem, de ouvir o Evangelho e fazer ou não a sua decisão em favor de Deus. Olha que incrível.
um discípulo simples, sem muitas perspectivas grandes espirituais na vida, quem sabe, mas que simplesmente obedeceu a Deus. E esse gesto teve um desdobramento espiritual que atravessou séculos. Chegou até nós hoje e vai continuar chegando até o final dos tempos. Ananias entendeu que Deus havia dado uma missão para ele. Ananias entendeu que ele tinha um propósito da parte de Deus maior do que trabalhar para comer, comer para trabalhar. Aí eu vou comer porque eu preciso trabalhar, ter energia para trabalhar. Depois eu vou trabalhar porque eu preciso ter dinheiro para comprar comida e para me dar energia para eu trabalhar. E esse ciclo, que a vida só é isso. Ananias entendeu, não, há algo maior, é impossível que a vida seja só isso. Há algo maior que eu posso me envolver. Há algo maior para eu fazer aqui. Minha vida não pode ser só isso. E é muito interessante porque nesse mundo nosso aí, nesse mundão de Deus, como dizia minha mãe, há pessoas que entendem que precisam fazer algo pelo próximo, que entendem que a vida não tem um fim em si mesmo. Há pessoas nesse mundo que decidiram de parar por alguns instantes de pensar somente em si, decidiram parar de olhar somente para o seu umbigo e decidiram servir outras pessoas. Resolveram que poderiam ser brasileiros que dedicam a vida para servir. Olha que interessante. Eles são brasileiros que dedicam a vida para servir. Soa como cristianismo, não é verdade? Soa como cristianismo. Então vamos ver duas histórias aí de dois brasileiros que dedicam sua vida para servir, e por causa disso eles têm feito uma diferença no mundo. Olha que incrível! Uma diferença no mundo e na vida de muitas pessoas. A primeira história ainda não é de um jovem que, quando ele tinha 18 anos, olha que para mim que eu sou mais bonito que aquele. A primeira história é de um homem que, quando ele tinha 18 anos, com o futuro todo pela frente, ele foi vítima de um assalto, levou um tiro que atravessou o pescoço dele e se tornou tetraplégico, ou seja, só movimento do pescoço, nada mais. E quando ele poderia dar toda a desculpa do mundo para não fazer nada por ninguém, de ficar amargo, de ficar deprimido, de ficar flutuando o mundo e o fundo, ele decidiu: eu vou servir. Como? Vocês vão ver. Como? Uma pessoa só mexe a cabeça? Eu vou servir. E ele foi eleito pelo Fórum Econômico Mundial como uma das 245 pessoas que tem o potencial de mudar o futuro do mundo. Não é pouca coisa. A segunda história é de uma jovem que tinha um futuro, uma carreira brilhante. Ela largou tudo sem garantia de segurança nenhuma para o futuro, só para ajudar outras pessoas a alcançarem seus objetivos. Então, preste bem atenção, que é bastante interessante essa reportagem aí exibida pela TV Globo. Você deve sentir falta. As boas notícias. Onde estão? Quem faz o bem? Quem ajuda o próximo? Quem tem bonitas histórias para contar? Bons exemplos, inspiração. É o que você vai ver agora em mais uma série especial do Bom Dia Brasil. A primeira reportagem é de Neide Duarte. Ela nos apresenta dois brasileiros reconhecidos internacionalmente. Dois brasileiros que têm uma missão muito especial. Aqui foi formatura do terceiro colegial. Aqui nessa foto da esquerda fui
menos de um mês do meu acidente. E eu sou o último da direita com a blusa branca. O acidente a que ele se refere foi um assalto. Um tiro atravessou o pescoço dele e Rodrigo Mendes ficou tetraplégico aos 18 anos de idade. O que é que você pensava naquele momento, assim, quando você começou a se recompor, né? Talvez uma sensação de que eu continuava sendo o Rodrigo, com a mesma capacidade, talvez com um outro contexto, mas que alguns ajustes seriam já suficientes para que eu retomasse a minha atividade como um cidadão. Hoje, aos 34 anos, ele é um administrador de empresas e o principal executivo do instituto que criou em 1994 e que leva o nome dele. Quando você criou o instituto, qual era a sua ideia? Minha ideia era ajudar, minha ideia era oferecer oportunidades, né? Oferecer bem-estar e novos horizontes para pessoas que estivessem em situações de exclusão. Tudo começou quando Rodrigo, sem poder movimentar nem braços nem pernas, se envolveu com as artes plásticas e começou a pintar com a boca. Fez 8 exposições individuais e vendeu muitos quadros. As vitórias que conseguiu para si, logo quis dividir com os outros. Criou um ateliê de pintura onde pessoas em situação de exclusão são muito bem-vindas. Aqui, elas deixam suas marcas, transparências, manchas, vazios, identidades. Tem 3 programas educativos. Um deles, que são os cursos de arte, trabalha com públicos que a gente chama públicos muito heterogêneos, né? A gente tenta trazer para o ambiente do ateliê de arte misturas de perfis. E a gente trabalha também com escolas públicas. Rodrigo trabalha de 7 a 8 horas por dia, normalmente em casa, no computador e no celular. E é reconhecido internacionalmente. Ele é um dos 245 jovens líderes globais eleitos pelo Fórum Econômico Mundial, como alguém que tem um compromisso social e o potencial de modificar o futuro do mundo. Hoje me sinto uma pessoa que vive com muita intensidade e com vontade de devolver o que eu recebi, de continuar construindo. Mas você vê isso como, de alguma forma, como uma missão que você tem na vida? Acho que sim. Acho que assumi como uma missão minha. Não são todos que podem atribuir à profissão que exercem a força dessa palavra, missão. Isso é privilégio de poucos que conseguem perceber, no espaço do trabalho, o lugar perfeito para transformar o mundo num lugar melhor. Você sente que é uma missão que você tem na vida? Eu sinto. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham nesse terceiro setor sente isso também. É quase uma vocação, é quase uma missão, né? Você quer fazer o mundo melhor, você quer fazer o seu pedaço, né? O que você consegue, né? Fazer melhor. Daniela Baroni é economista e administradora de empresas. Sempre trabalhou com finanças. Criava estratégias para instituições financeiras dos Estados Unidos e da Inglaterra de como investir o capital. Ou seja, ajudava os poderosos bancos ingleses e americanos a investirem para terem mais lucro. Se você continuasse trabalhando nos bancos como você trabalhava, como seria a sua carreira, seu futuro? Era uma coisa bem clara para mim, porque eu conseguia ver os próximos passos muito claramente, né? Do que ia ser minha carreira. Ia estar muito rica agora, provavelmente, porque o que eu estava fazendo tinha um retorno financeiro muito grande e eu estava me dando bem. No auge da carreira, Daniela, que morava em Londres há 7 anos, decidiu abandonar tudo e se dedicar a uma ONG inglesa, Ímpetus, que ajuda outras ONGs a se desenvolverem plenamente. Com isso, ela, que chegava a ganhar mais de 400 mil libras por ano, passou a receber praticamente 1/5 do que ganhava. E quando você optou por fazer essa mudança, o que as pessoas próximas a você disseram? Eu estava ficando louca. Realmente foi uma mudança muito grande de vida. Mudança em termos de salário foi enorme, eu tive até que mudar de apartamento, do jeito que se trabalha. Então, várias mudanças que realmente... E essa incerteza do que vai ser o seu futuro. O futuro de Daniela pode não ser muito nítido, mas ela sabe que o caminho dela
é muito diferente do da maioria das pessoas. Ela trouxe profissionalismo para o terceiro setor, uma área muito dependente de voluntários e de trabalhos amadores. Usou tudo o que aprendeu no mercado financeiro, inclusive os contatos, para conseguir financiar a filantropia. Atraiu voluntários poderosos, banqueiros, pessoas ligadas ao mercado de alto luxo. E eu perguntei para ele, mas o que tem a ver você de alto luxo, né, trabalhando com filantropia? Ele falou, mas a filantropia no século XXI é o alto luxo. Daniela também teve o reconhecimento público do seu trabalho. Na Inglaterra, o jornal The Independent publicou a lista das 100 pessoas que fizeram do Reino Unido um lugar melhor para se viver. Daniela estava entre elas. E tem coisas que são difíceis de mensurar. Por exemplo, as ONGs que a gente bancou agora, elas estão tendo uma influência enorme em políticas públicas. Então, isso é uma coisa poderosa também. Isso faz grandes mudanças sociais. O aumento do capital social de uma sociedade, ele traz retorno financeiro muito maior, eu acho, do que tanto acúmulo de dinheiro. A gente não precisa de tanto assim para viver. Pensando um pouco no que aquele rapaz disse, ele falou assim, vivo com muita intensidade, com vontade de desenvolver o que recebi e continuar construindo. Olha que frase. Uma pessoa que aparentemente não poderia fazer mais nada. E ele fala em assumir isso como minha missão na vida. E essa jovem aí que usou tudo que tinha aprendido no mercado financeiro para ajudar pessoas. Não sei se você prestou atenção, mas a reportagem fala que ela abriu mão de um salário de mais de 400 mil libras por ano. Para mim, 400 mil em qualquer quase moeda já é muito dinheiro. Mas em libras, isso dá mais de 1,5 milhão de reais por ano. Ela abriu mão. E ela fala no final, a gente não precisa de tanto dinheiro assim por ano. Olha que e ela foi contada na Inglaterra como uma das 100 pessoas que fizeram do Reino Unido um lugar melhor para se viver. Pessoas que abraçaram uma causa, pessoas que abraçaram uma missão, quando talvez ninguém pediu nada para elas. O que Deus tem pedido para você? O que é que Deus tem pedido para mim? Deus pôde contar com Ananias. Será que Ele pode contar comigo? Será que Ele pode contar com você? Contar para o que der e vier. Muito legal quando a gente está numa situação dificílima na vida e a gente encontra um amigo e esse amigo fala para a gente, olha, eu sei que você está passando uma situação difícil, mas conta comigo o que der e vier. Puxa! Quando o marido fala isso para a esposa numa situação difícil, vice-versa, ou o pai fala isso para o filho fala isso para o pai, em qualquer contexto, isso dá uma coragem para a gente, isso dá um ânimo, isso dá tanta esperança no nosso coração, tanto encorajamento. Deus fala isso para a gente todo dia. Amém. Pode contar comigo para o que der e vier na sua vida. Se Ele perguntar isso para nós podemos, como discípulos, falar a mesma coisa, sim, Senhor, eis-me aqui, o que der e vier. Deus tem buscado pessoas como Ananias, com esse coração. E esses exemplos são muito fortes, de pessoas que eu não sei se são cristãs ou não, mas que dão um exemplo de entrega, dão um exemplo de confiança num sonho, entendem uma missão e abrem mão de coisas valiosíssimas somente para servir pessoas que talvez nunca as conheçam, ou pessoas que nunca lhes dirijam um agradecimento. Eles fazem por convicção. Então vamos ouvir a voz de Deus. Amém. Eu sei que Deus tem falado a cada um de nós de diferentes maneiras.
sei que Deus tem já deixado a mensagem dele nos nossos corações. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos dar um passo de fé, de confiança. Deus tem levantado nesse mundo exemplos para nos desafiar e nos animar com essas duas pessoas, esses dois brasileiros. Vamos meditar muito nisso essa semana, nos lembrar do que nós lemos na Bíblia, nos lembrar do que nós ouvimos aqui. Vamos decidir ser um discípulo pronto para servir. Pode dizer com todas as letras: eis-me aqui, Senhor. Amém.